quando eu torço meu pé com muita força, eu vou machucar ou romper os ligamentos do meu tornozelo. Então aí nós temos dois tipos de machucados para o tornozelo. Um é a luxação, o outro é a entorse. Em um, você tem um hiperestiramento desse ligamento. Ele não chega a romper, mas ele machuca de uma tal forma que cria uma inflamação, um inchaço, uma dor muito forte localizada. No outro, ele rompe. E aí você, enquanto na luxação, nesse não rompimento do ligamento, você ainda não perde a funcionalidade do membro, quando você tem a entorse, quando você tem um rompimento desse ligamento, você acaba perdendo a funcionalidade do membro. Minimizar, ela pode conseguir apoiando em vocês devagarinho e descendo. E aí, de novo, o que vai acontecer? Alguém do grupo vai à frente e tenta trazer resgate. Não tem grupo, só estamos em nós dois. Vocês vão descendo, celular, opa, tem sinal, ó, bombeiro, eu estou em tal lugar, eu tenho o meu GPS, eu estou nas coordenadas tanto, meu companheiro, meu amigo está machucado, minha companheira, minha amiga está machucada, aconteceu isso. Descreve sucintamente o que aconteceu. Num grau, ai, como é que tá o grau de dor? Meu, de 0 a 10 quanto tá doendo? Ah, tá doendo 5. Ah, tá doendo 10. Tem hemorragia, não tem? Tem sinal de estado de choque, não tem? Tudo isso a gente vai explicar pra frente. Explica e aguarda. Chegou uma hora que não dá mais pra trazer? Pia, você vai ficar aqui, ó. Aqui tá tua cobertura, aqui tá teu foguinho. Eu tô descendo pra procurar ajuda. Legal? Legal. Eu tô sozinho, eu me perdi. Ótimo. Você vai ter que fazer o seu auto-socorro. Você vai tentar se deslocar até um ponto onde você consiga sinal e aguardar ser resgatado. Sair para fazer trekking? Ah, eu estou saindo em grupo. Não interessa. Deixa alguém avisado da situação. Eu aviso para onde eu vou, que horas eu devo voltar e o que fazerem caso isso não aconteça. Uma luxação. Quase que com certeza, eu vou ter que fazer uma imobilização no meu paciente, tá? E aí é onde entra o meu kit de primeiros socorros. Aí vamos lá, nós estamos andando, meu amigo aqui já tem um problema no joelho, torceu, pisou em falso, fez o diabo a 4. Eu vou fazer o quê? A técnica diz que você imobiliza a articulação acima e a articulação abaixo. Por isso que quando o cara está com problema no joelho, geralmente ele tem uma bota ortopédica e uma coisa que vem até aqui, ó. Nós não temos esse aparato, esse material para fazer. Em geral, de 3 a 4 gravetos fortes, tá? Então vamos lá, ó. Atrás, porque aqui, ó lá, ó, tá vendo, ó? Eu travei a articulação dele. Na frente, porque aqui eu travei a articulação dele. E o interessante é que tivesse mais dois, um de cada lado aqui, ó. Se fosse no tornozelo, atrás, tem mais um aqui. Atrás, porque eu já vou travar esse movimento aqui, ó. De um lado, segura aqui pra mim. E de outro. Vocês viram que nessa situação aqui, ó, eu travei todo e qualquer movimento articular que ele possa fazer no tornozelo. Uhum. Joelho, como ele não tem essa parte aqui, o ideal são 4. Olha lá, 1, 2. Isso, segura aqui. No caso de joelho, 3, 4. Segura aqui pra mim o do lado de lá também. Aí eu tenho uma faixa. E se eu não tiver uma faixa? Camisa, calça, rasga tudo, vai lá e, ó, acima, vai enrolando até fixar. E abaixo.
o que você tem que fazer? Você tem que prender bem as talas de tal forma que elas fiquem firmes e impeçam a mobilidade da articulação afetada. Quando eu tenho um problema de quadril, eu vou fazer o quê? Essa perna aqui vai ser o suporte dessa daqui. Entendeu? Então a minha imobilização, por exemplo, já seria diferente. Eu pegaria uma camisa, alguma coisa bem grande, enfaixaria as duas pernas juntas, para que ele não tivesse, ó, esse movimento aqui, ó. Os quadros de fratura são os menos graves, porque não existe o perigo de você ter uma hemorragia associada. E hemorragia a gente vai entrar daqui a pouco. Você vai ter um extravasamento de líquido, vai inchar, vai ficar dolorido, mas você vai afetar só os vasos periféricos. Você não vai afetar nenhum vaso ou artéria de importância. Tá bom? Isso no caso de articulação, de novo. Aí a gente entra naquela parte que é a mais complicada, que é a parte de fratura. A fratura é quando você rompe um osso. Então, quando eu tenho uma fissura no osso, tá? Esse osso não chegou a dissociar, eu tenho uma fratura incompleta. Pode ser desde uma trinca fininha, que nem já aconteceu comigo, até uma ruptura quase total, mas que ficou ali aí um pedaço do osso e esse osso não se rompeu totalmente. Isso vai me causar muita dor, isso vai me causar um inchaço enorme no local, mas ele está ali. E aí é o mesmo procedimento da luxação. A diferença é o seguinte, eu não posso colocar peso naquele osso. Na luxação, se eu tiver luxado, eu ainda consigo fazer um apoio, tá? E devagar e andando. O problema é que dependendo do grau da fratura não completa desse osso, ele pode tanto continuar consolidado, sólido, como esse peso que eu estou colocando pode fazer ele acabar de romper. E aí, de novo, se é no braço, se é na clavícula, se é numa costela, eu faço um enfaixamento, aperto, vou andando com dor. Na dúvida em faixa, né? Mas eu consigo. Está fraturado, então o que você vai fazer? Essa perna aqui, você já não coloca mais no chão. Ao contrário você conseguiria ainda fazer um certo apoio mesmo com dor, da luxação e da entorse, tá? Numa emergência, é claro, não se deve fazer apoio nenhum em cima de um membro machucado, a não ser que seja um caso de vida ou morte. Você pega e faz. Mas quando está quebrado, quando o osso está fraturado, você aumenta muito a chance de ter uma fratura completa. Uma busca tátil no corpo da pessoa. Então ela caiu e ela começou a reclamar que está com dor no braço. Muita dor. Esse braço aqui começou a ficar roxo, porque você rompeu os vasos periféricos, esses vasos periféricos estão extravasando, eles começam a se acumular logo abaixo da derme, tá? Ela está com muita dor e eu vou chegar para ela e falar assim, ó, aguenta a dor, só para eu ver. E aí eu tô vendo, aqui tá íntegro, só que a hora que eu começo a passar a mão aqui assim, ó, tá? Eu sinto um carocinho aqui. É como se tivesse uma pontinha para fora. Eu sei que aqui ela rompeu. E essa fratura tá completa, porque tem um pedaço de osso que eu tô sentindo por cima da pele. Eu fiz a anamnese e ela só sentiu dor. Mas eu só senti um calombo próprio de uma lesão muscular. Então é aquele caroço assim que, opa, a lesão pode até ter quebrado, eu não sei, porque eu não sou super-homem, não tenho visão de raio-x. Posso até ter uma fratura incompleta, mas não está causando nenhum tipo de coisa. Eu vou fazer o quê? Olha lá, põe o braço dela aqui, erguido, imobilizo. Isso serve para cravícula também, tá? Machucado na cravícula, imobilizo e vamos embora. Ah, tô sentindo, eu respiro, me dói muito. Dá licença, vou colocar a mão em você. Eu faço
uma verificação, tá? Eu não senti nenhuma ponta. Qual que é o grande perigo? Nós temos aqui as chamadas costelas flutuantes. As costelas flutuantes são aquelas que não se ligam ao externo, ao plexo solar. Então elas ficam assim, ó. Na perna, qual que é o grande problema da perna, tá? Se for aqui na região da canela, é bom porque ela tá com essa calça, fica mais fácil. Eu vou passar a mão, vou fazer a anamnese e eu vou sentir se esse osso tá com pedaço, tá com ponta, se não tá, tá? E aí, dá licença, vou colocar a mão em você. E se for nessa região aqui, ó, onde nós temos o fêmur? Eu consigo sentir a ponta do fêmur através desse monte de músculo que todo mundo tem aqui? Não, dificilmente. Não. Então, toda suspeita de fratura de fêmur eu trato como se fosse uma fratura completa. Por quê? Porque se for uma fratura completa e esse osso deslocar para o lado, pode cortar. Ele corre o risco de você fazer uma ruptura da artéria femoral. E aí você mata a pessoa. A safena também passa por aí, né? É. Tá? Você mata a pessoa porque ela vai ter uma hemorragia interna incontrolada. Com ponta se não tá. Não tá com ponta, eu sei que mesmo que tenha uma fratura, essa fratura não é completa, não vai afetar tanto. Sentir uma ponta de osso, opa, essa fratura é completa, não rompeu a pele, então eu tenho uma condição um pouco mais grave. Se a referência de dor for aqui, eu sempre trato como se fosse uma fratura completa. Às vezes não é, tá? Às vezes a dor é só muscular, nem afetou o osso, porque o osso do fêmur é bem protegido já por causa disso. E o que é a fratura exposta? A fratura exposta é quando o osso do meu braço, da minha perna, seja lá de onde for, ele rompe a minha pele. E aí ele fica com a ponta para fora. Os nossos ossos, eles são ocos por dentro e são vascularizados. Então quando eu faço isso daqui, ó, eu rompo a camada protetora do meu corpo, que me impede a entrada de vírus e bactérias, e exponho o meu corpo a esses patógenos que estão por aí, na minha mão, no ar, na minha respiração. 2 vezes. Uma, porque eu estou rompendo a pele e estou abrindo, e outra, porque essa ponta de osso aqui está recebendo tudo isso. Tá? E aí, qual que é o grande perigo? O grande perigo é o pessoal tentar fazer isso aqui, ó. Colocar meu osso para dentro. O osso, quando ele quebra, quando ele rompe a pele, ele está tão afiado quanto essa faca aqui, ó. A partir do momento que eu tentar colocar ele de novo aqui para dentro, o que vai acontecer? Uma veia ou uma artéria que estejam íntegras aqui, e até então eu só rompi vasos periféricos de menor calibre, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco na hemorragia, eu vou conseguir romper essa veia e essa artéria, e até então uma hemorragia periférica vai se tornar uma hemorragia arterial ou uma hemorragia venosa de grande calibre. O braço dele está aqui, ele rompeu, aconteceu isso aqui, né? Segura aqui para mim, Antônia, por favor. Eu vou pegar, tá? Se eu tiver soro fisiológico, eu sou um cara extremamente... Vou pegar soro fisiológico e vou jogar. Se eu não tiver, eu vou pegar aquelas minhas gases ali, vou colocar em cima, vou molhar, tá? O ideal seria que a água tivesse esterilizada. Se eu não tiver, vai o que tiver no horário. E aí eu vou fazer a minha imobilização do braço dele. Mas eu vou fazer a minha imobilização como? Olha aqui, ó. Tá vendo a ponta do osso lá? O osso está preservado. Ó, vou passar por baixo. E aqui eu vou tacar minhas gases todas molhadas, né? Sim. E vou passar por cima. O osso, do jeito que ele tá, ele vai ficar. Ó lá, tá vendo, ó? A minha imobilização, eu vou continuar colocando tala, tá? Vou colocar as talas, ela vai... Ó, articulação de baixo, articulação de cima, mas principalmente da mão, para ele não fazer esse movimento. Olha lá, ó, o que acontece com o osso, olha lá, ó. Ele mexe. Ó, viram? Então, ó, eu vou imobilizar. Até a mão, então. Isso, tá?
se for o braço, eu vou trazer aqui, ó, porque automaticamente aqui, ó, eu imobilizei a articulação de baixo. Vou colocar uma camisa por cima, por exemplo, qualquer coisa para prender e vai ficar aqui, ó. Daqui não vai sair. Certo? Consegue andar? Puta, meu, consigo, mas tô com muita dor. Ótimo. Olha, eu não sou médico, não posso prescrever, mas se você quiser, eu tenho analgésico ali. Para o meu uso. Não, eu quero daqui para mim, por favor. Isso vale para o braço. Isso vale para a perna. Tá? Então, fratura exposta. Qual que é o meu problema com a fratura exposta? A fratura exposta, além de me causar um problema ósseo, ele me causa um problema hemorrágico. E agora é onde a gente vai entrar. Que é a parte da hemorragia. Que muitas vezes é causada por um problema de quebradura de osso. Nós temos as artérias, nós temos as veias e nós temos os vasos periféricos. Certo? Basicamente. Então, quando a gente tá lá descascando uma laranja e de repente escapa, dá aquela corte no dedo, nós temos uma hemorragia. O que é hemorragia? É o extravasamento do sangue do seu leito normal. Simples assim. Então, é quando eu rompo uma artéria, quando eu rompo uma veia, quando eu rompo um vaso periférico e aquele sangue sai da sua via normal. É como pegar um rio e tirar ele do leito dele. E nós temos dois tipos de hemorragia. A hemorragia venosa e a hemorragia arterial. Vamos lá. O que é uma artéria? Uma artéria que recebe o sangue do coração. Então você sabe que o sangue é arterial porque ele começa a esguichar. Nosso coração é uma bomba. Ele faz isso aqui, ó, tá? Para empurrar o sangue para ele circular pelo corpo. Então ele está empurrando. Então quando você corta uma artéria, esse sangue que está sendo empurrado, ele começa a esguichar. E ele tem uma cor vermelho viva. E qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte: a minha mão, que precisaria receber esse sangue, chega para o cérebro e fala assim: cérebro, eu não estou recebendo sangue. Aí ele fala: o coração, ó, a mão não está recebendo sangue. Aí o coração: como não? Eu estou batendo aqui. Não, mas não está chegando, então vou bater mais com mais força. Começa a bater com mais força. Esse sangue começa a emperrar. E aí é o perigo da ação de um corte arterial. Se for uma artéria menor, você faz uma estancagem do jeito que a gente vai aprender agora. Se for uma artéria grande, principalmente uma artéria que esteja escondida, que você não tem acesso, não tem o que fazer numa situação dessa. O sangue venoso é o sangue que o coração recebe do corpo. A hemorragia venosa, ela escorre. Sabe quando você tem um vazamento numa mangueira e ela começa a dar aquela escorridinha assim, ó? É mais ou menos assim. O sangue, ele é mais grosso, tá? E ele tem uma cor mais escura. Ele é um vermelho mais puxado pro bordô. Processos de estancagem de hemorragia, tá? Compressão. Principalmente sangue de vasos periféricos. Eu faço uma compressão. Eu aperto o local. Sem dó, né? Comprimo, tá? De preferência com um pedaço de pano, com uma gaze, alguma coisa. Seguro ali durante um tempo. E o próprio organismo, através das plaquetas e tudo mais, vai fazer com que aquele sangue coagule e vede aquela hemorragia. Eu posso fazer por tamponamento. Então eu pego aquele meu... eu peguei um AB aberto, que já está aberto, fui lá, coloquei, e aí, além da compressão, eu faço o tamponamento. Eu tampo, eu faço uma barreira física. Essa barreira física vai ajudar a aglutinar os elementos sanguíneos que promovem a coagulação. E aí eu tenho, de novo, uma maneira de estancar. A outra maneira,
Tem. Não, Torniquete, Ah, é, não vou falar disso. tá? Como é que eu faço um torniquete? Um torniquete, ele é feito dessa maneira aqui, ó. Eu faço a amarração. O ideal é o seguinte, que você faça isso com um cinto. Quanto mais largo for o material que você vai usar, melhor. Existem torniquetes próprios, mas eu não tenho. Eu não trouxe cinto, eu tenho o cadarço do meu tênis, tá? Olha lá. Fiz a primeira amarra lá embaixo, faço a segunda amarra aqui em cima. E aí eu tenho uma artéria importante que sai aqui. E eu tava com a faca na mão, eu tropecei, caí, a faca furou minha artéria aqui. E tá saindo muito sangue. Deixa eu uma Aí eu pergunta, faço o capitão. quê? É onde é machucado? Acima, abaixo? Não, é sempre acima, tá? O sangue tá vindo daqui, ó. Tá. O meu O ferimento sangue tá abaixo vindo do daqui. torniquete. Isso, ó. Meu sangue tá vindo aqui, Ok. ó. Então o meu ferimento tá aqui, Tá. o Isso que meu eu queria torniquete entender. tá aqui, Entendi. tá? Então, ó lá, o que que eu faço, ó? E aqui, ó, eu vou rodando, Pode tirar, coleguinha. vou rodando, até que o sangue pare de jorrar. Quando o sangue parou de jorrar, eu venho aqui, Mantém faço mais uma pressionado. amarração, mantenho pressionado e travado. Detalhe, tempo é fundamental. Não se esqueçam que quando vocês fazem isso aqui, ó, vocês não cortaram somente o fluxo do sangue daquela artéria e daquela veia. Vocês cortaram o fluxo de sangue de todo o braço Vai começar dele. a ficar roxo em meia hora, 40 E minutos. aí, se eu não deixar o fluxo de sangue progredir para cá, eu vou ter um negócio chamado necrose, que é a morte do tecido. Geralmente começa pelas pontas, tá? Então, ó lá, ó, marquei 15 minutos. Passou 15 minutos, eu vou fazer isso aqui, ó, bem devagarinho, bem devagarinho, bem Esse é devagarinho. o sangue passando. Quando chegou aqui, ó, ele começa a mexer a mão devagar e começa a sentir a ponta dos dedos. Começou a vazar de novo, eu pã de novo. A cada Tá? 15 minutos. E aí eu sempre vou liberando aos poucos. Aos poucos, começou a parar de vazar, eu pego, tento fazer o tamponamento, tento fazer a compressão, o tamponamento compressivo. Então eu vou pegar alguma matéria, segurar aqui com força, vou enfaixar bem, tá? E aos poucos eu vou liberando o meu torniquete para diminuir o fluxo sanguíneo e deixar passar o sangue para o resto do membro, tá? Isso serve para braço, isso serve para perna, tá bom? O torniquete é só em casos assim Extremos, né? extremos. A energia que é visível, ela pode até ser ruim, mas ainda ela é melhor do que a hemorragia que é invisível. E aí eu faço o quê? É onde a gente vai entrar agora no próximo tópico, tá? O coração tá bombeando, só que ele não tá tendo pressão suficiente porque em algum lugar tá vazando. E aí o corpo começa a avisar. Como que ele começa a avisar? Você começa a ficar pálido, você começa a ter sudorese. Muitas vezes essa sudorese é gelada, você põe a mão na cabeça da pessoa, a pessoa tá fria, tá? Essa pessoa começa a ficar tonta, porque não tá chegando, principalmente no cérebro, os nutrientes necessários. Eles estão vazando lá em algum lugar. O sangue que estaria levando ali a glicose, o oxigênio, está escapando, não está chegando lá no cérebro. E aí o cérebro começa a avisar para o corpo, olha, tem alguma coisa errada, procurem onde está. E aí você começa a sentir dor, porque a dor é que está avisando para o seu consciente o que está acontecendo. E aí você começa a ficar cianótico, principalmente quando você tem esse vazamento. Por quê? Porque não está chegando oxigênio lá na ponta, lá nos vasos periféricos. Então você começa a ficar com o lábio meio roxo, você começa a ficar com a ponta dos dedos meio roxo. E aí você começa a desfalecer, porque o cérebro entra em modo econômico. Ele fala assim, ó, eu vou desligar tudo que não for vital para eu conservar energia. Não é assim que acontece com o nosso celular? Ó, nós estamos entrando em modo econômico. Desliga todos os apps, coisa e tal, deixa só o principal até você conseguir me recarregar de novo. É mais ou menos o que acontece com o nosso cérebro. Então, a hemorragia que você tem externa, ela aparece. Como é que eu sei muitas vezes que você tem uma hemorragia interna? Após uma pancada, você começa a apresentar o estado de choque. Você começa a ter, por exemplo, se for no abdômen, o abdômen começa a inchar, entumecer,
porque ali está enchendo de líquido, tá? Você começa a ter dificuldades para respirar, você começa a ter dificuldade para ficar em pé, você começa a ficar pálido, depois de uma pancada muito forte no tórax, tá? Você fica aquele barulho como se você estivesse respirando através da água, e aí você começa a ficar pálido, você começa a ficar cianótico, você começa a transpirar, você desmaia. Então eu preciso fazer a identificação de uma hemorragia interna. Em geral, a melhor forma de você identificar uma hemorragia interna é através do estado de choque. A pessoa começa a entrar em estado de choque. Picada de cobra. O que eu faço? Na nossa região aqui, nós temos um tipo de cobra que é prevalente e que causa muito acidentes. Qual que é? Jararaca e suas denominações. Jararacuçu, etc, etc. Essa cobra, o que ela tem? Ela tem uma presa retrátil. Quando ela vai dar o bote, essa presa abre, ela vai, pica. Tem 2 canículos no meio do dente dessa presa. Conforme ela prende, ele vai, libera o veneno, ela solta. Tá? Esse veneno vai causar o quê? Ele vai causar hemorragia, ele vai causar uma neurotoxicidade, dependendo da cobra, ele vai causar uma necrose no local, dependendo da cobra, certo? Qual que é o problema? Quando é um filhote, esse filhote vai pegar, apertar, segurar e inocular uma quantidade grande de veneno. Isso é o perigo. Quando é um adulto, o adulto já sabe que ele não pode desperdiçar esse veneno, porque ele tem que gastar energia e tempo para produzir mais. Então, um bote reflexo de defesa, como a gente fala, é o que? Ela vai dar aquela picada, inocula uma quantidade, muitas vezes mínima, de veneno e libera. Ela não vai fazer como na presa, que ela vai pegar, picar, segurar e depois soltar. Isso me garante uma média de aproximadamente 6 horas, onde eu posso tomar o soro antiofídico. E não é dizer que eu não vou ficar com nenhuma sequela, mas as minhas sequelas serão diminuídas, mínimas. Então, o que eu fiz? Eu fui picado por uma cobra. A primeira coisa que eu tento é diminuir meu batimento cardíaco, para que esse veneno circule mais devagar, tá? Procurar atendimento médico, tomar o soro antiofídico. No local eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma asepsia. Faz a asepsia do local. Você não tenta extrair o veneno. Você não corta para fazer sangramento do veneno, porque se for... Nem faz um torniquete, nada. Não, porque se for um veneno hemotóxico, você vai aumentar a hemorragia, tá? Porque ele tira a capacidade de coagulação do sangue. Então você não faz torniquete, porque você vai necrosar o local e a pessoa pode perder o membro, tá? Você simplesmente faz a asepsia, faz o tamponamento, falam de água e sabão, e se você não tiver água e sabão, álcool em gel, iodo, e acalma a pessoa para acalmar os batimentos cardíacos. Acalma a pessoa e vai descendo com essa pessoa e já liga pro bombeiro. Nós estamos indo devagarinho, eu preciso que vocês me ajudem, tá? Para fazer o transporte do meu amigo. Pode dar estado de choque na pessoa, tanto por problemas físicos, essa pessoa tem algum tipo de alergia e aí ela vai entrar em estado de choque, estado anafilático, que a gente chama, tá? E aí é perigoso. Ou a parte psicológica dela vai ser afetada, tá? E aí ela vai entrar em estado de choque de novo, muito mais pelo problema psicológico, de ansiedade e tudo mais, que vai acelerar o coração, vai fazer uma série de coisas. E aí você tem. Caso contrário, em geral, ó pessoal, em geral, uma pessoa adulta, saudável, sem comorbidades e sem alergia, vai ter muita dor, vai ter uma leve hemorragia, pode ter uma necrose local, pode ter um pouco de taquicardia, mas até chegar ao pronto-socorro não vai ter problema. Escorpião. Tá? Então, a picada do escorpião é perigoso para criança, para idoso e para pessoas com comorbidade ou que tenha alergia, porque aí você tem o choque anafilático.
certo? Caso contrário, é a mesma coisa, vai sentir muita dor, vai sentir ter febre, náusea e o diabo 4, tá? Mas, em geral, em um adulto que eu digo, de adolescente para cima, saudável, que não tenha nenhum problema, não vai causar mais mal do que isso. Aranha, nós temos dois tipos de aranha que são perigosos, a armadeira e a Marrom? marrom. Então nós temos a armadeira. Como é que a gente sabe qual que é a armadeira? Porque ela fica em pé e levanta as pernas assim, ó, para aumentar o tamanho dela. Ela fala assim, ó, tá vendo? Eu sou grandona, sai de perto de mim, você vai se machucar. E a aranha marrom, que tem esse nome porque ela é marrom também, parece bem com aquela lá, é a mesma coisa do escorpião. Vai causar dor, pode causar uma necrose local, vai dar febre, sudorese, uma série de coisas, mas em geral, numa pessoa adulta, saudável, sem comorbidades e que não tenha alergia, não vai passar disso. Lembra que eu falei, tem a hipertermia. A hipertermia, em geral, você tem quando você fica muito tempo exposto ao sol, quando você fica muito perto de uma fogueira, ou quando você tem uma febre causada por uma infecção, por uma inflamação, por algum problema desse tipo, tá? Por um envenenamento. Envenenamento pode dar febre. Então você tem uma hipertermia. Quando que a hipertermia começa a ficar perigosa? Quando ela passa dos 38 graus. Começa a ficar perigoso quando chega próximo aos 40. Ou quando você tem assim, por exemplo, 39, 39,5, mas por um longo período. Falando nisso, pessoal, uma coisa que eu não falei para vocês. Existe a regra dos 3. Alguém sabe? Você não. Regra dos 3. 3 minutos sem oxigênio, 3 dias sem água, 3 semanas sem comida. E aí onde que eu quero chegar? As nossas células, elas aguentam 3 a 5 minutos sem oxigênio. Então, quando existe uma vasoconstrição muito grande, começa a entrar necrose. Por isso que vocês veem o pessoal no frio perdendo pontas de dedo, que o dedo fica preto, literalmente preto. A necrose do frio começa nas pontas, tá certo? E aí, por quê? Porque existe uma vasoconstrição extrema, onde o corpo, eu consigo sobreviver sem as pontas dos meus dedos, sem a ponta do meu nariz e sem o meu cérebro, e sem o meu coração, sem o meu fígado. Entenderam então o conceito de vasoconstrição? Então a hipotermia começa quando a minha temperatura corporal baixa de 35 graus centígrados, tá? Entre 35 e 33, 32,5, eu estou numa hipotermia moderada. Qual que é? Tremores incontroláveis, cianose, vasoconstrição extrema, a ponta dos meus dedos começam a ficar roxa, a ponta do meu nariz, o lóbulo da orelha, os dedos do pé começam a ficar, eu começo a não ter controle sobre a musculatura, eu começo a tremer demais, porque tremer é uma forma de você liberar energia, e aí você aquecer a musculatura, e eu começo a ficar tonto, porque independentemente do meu cérebro estar recebendo ainda um pouco de oxigênio e tudo mais, começa a diminuir, tá? A cabeça, ela esfria muito fácil. Então, se eu não tiver uma cobertura, minha cabeça tiver exposta, o que que acaba acontecendo? Tá? Aqui também haverá uma vasoconstrição. 32,5 até aproximadamente 30, 29, eu começo a entrar numa hipotermia grave. Enquanto nessa hipotermia leve, se eu for lá e aquecer essa pessoa, eu consigo regredir. Na grave e na intensa, tá? São procedimentos onde eu tenho que fazer, geralmente invasivos, para reverter. Existe uma diferença entre você aquecer e você isolar. Então, quando eu me cubro, quando eu pego um monte de cobertor e jogo em cima de mim, na verdade, eu não estou me aquecendo, eu estou me isolando. Qual que é o grande problema de uma região muito fria? Isso aqui, ó, transpiração. Porque você começa a caminhar, começa a transpirar, isso aqui é o que? A transpiração é basicamente o que? É regulagem. Água,
Você perde líquido E a água, acontece o que com a água num lugar muito gelado, por exemplo, no meio da neve? Congela. Congela. Então aquilo que estaria regulando o meu corpo Tá fazendo para mal. deixar ele um pouco mais frio, na verdade vai congelar meu corpo. E é muitas vezes por isso que a pessoa morre congelada. Porque ela está num lugar e ela tentou fugir, saiu correndo, estava cortando árvore, fazendo diabo a quatro, e de repente veio aquela massa de ar frio e a pessoa não tinha como se cobrir, como se isolar, não tinha um isolamento térmico, e aquele suor vai se transformar em gelo. Detalhe, a água rouba 30 vezes mais calor do seu corpo do que o ar. Então, por isso que quando a pessoa cai num lago gelado, fala que você tem aproximadamente de 1 a 3 minutos para tirar aquela pessoa de lá, ou então ela vai morrer. E quando você tira de lá, qual a primeira providência que você tem que ter? Isolar. Tirar aquela roupa da pessoa, porque aquela roupa gelada no ar frio vai congelar. Pessoa que está com hipotermia não é para ser isolada, é para ser aquecida, tá? O calor externo tem que fazer com que haja uma nova vasodilatação. Não tem uma fogueira, vai um calor abraço externo. quentinho. Sim. E aí é onde entra aquela manta térmica. Uma manta térmica, quando você pega uma manta térmica e enrola essa pessoa na manta térmica, o que vai acontecer? Como ela é aluminizada, o calor do corpo vai ser refletido pela manta aluminizada e vai voltar. Eu tinha lençol de maio. Então, isso daqui você não está isolando a pessoa, você está aquecendo, usando o próprio calor. E por que eu não faço isso aqui e sim isso aqui? Para fazer o aquecimento com a manta aluminizada. Porque, lembram o que eu falei? Aqui, ó, eu estou perdendo muito calor pela cabeça. Então, ó, travo aqui. Aí sim, em cima da manta aluminizada, Joga o cobertor. eu vou jogar um cobertor, eu vou jogar uma blusa, vou jogar alguma coisa. Porque enquanto aqui, ó, a manta aluminizada vai refletir o calor que está escapando do meu corpo, esse cobertor aqui, ó, vai isolar meu corpo. Esse aqui é para finalizar o curso, é o banho de final de curso, hein? Vamos lá, geladinho agora. Lá tá Come on, dance with me, move your body, your life is